pessoal, tudo bem com vocês? Hoje uma duvidazinha dos inscritos. Disseram: Tarcísio, eu tenho 3 placas de 150 e eu queria saber o que é que eu consigo ligar com essas placas. Você pode me ajudar também? Qual seria as melhores baterias? Como é que eu calcularia o banco de baterias para essas 3 placas? E o controlador, qual é que eu posso usar? Aí eu digo, vou ter que fazer uma aulinha para ajudar aí nossos amigos inscritos para fazer um negocinho calculadinho dentro das normas. Beleza? Para você aí que não é inscrito no canal, por que não se inscreveu? Homem, vem aqui fazer parte com a gente, vai ter muita aula boa. A gente brinca, mas tem aula boa, muito top aí, gratuita, de qualidade, sobre energia solar, fotovoltaica. Vou deixar aqui uma lista de videoaulas aqui, nossa galeria. Se inscreve no canal, taca o like, viu? Taca o like. Os amigos já sabem que o like ajuda aí no canal para que a gente possa trazer muito conteúdo bom e gratuito, humorado, mas dentro das normas técnicas. E ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir. E no final do vídeo, aquele lá da regrinha, participar com salve da galera no final do vídeo. Beleza? Agora vamos para o quadro, aprender direitinho o que é que dá para ligar com as 3 plaquinhas de 150, qual o melhor controlador de carga, as configurações em 12, em 24 e no final aí o que é que dá para ligar o melhor banquinho de baterias. Vamos ver no quadro? Olha nós aqui de novo, beleza? Vamos lá, pessoal. Cenário aí proposto pelos amigos. 3 plaquinhas de 150. O que eu consigo ligar? Qual o melhor controlador de carga? Qual o banco de baterias correto para usar nas 3 plaquinhas de 150? Vamos para aqui para algumas observações. Como os amigos já sabem, em média, a voltagem aí dessas placas é entre 18 rapaz, e 21 volts em aberto e fechado, VOC, VMP. E a corrente de cada placa em torno de 8,3 amperes. Independentemente da associação, se eu associar as 3 em série ou as 3 em paralelo, eu vou ter aí uma potência máxima de 450 watts. Máxima entre aspas, viu pessoal? Em breve eu vou trazer uma novidade aí, um vídeo para vocês, que vocês vão ver que as placas, dependendo aí de alguns fatores e algumas configurações, pode produzir muito mais do que é da potência total dela, da máxima. Fica para outra aula, outra conversa. Vamos lá. 3 em série, 3 em paralelo. Em tese, 450 watts no máximo. Tudo também depende, pessoal. Vai trabalhar em 12, em 24, em 36, 48. Mas vou trazer os cenários mais básicos aqui que os amigos sempre trabalham. 12 e 24. Se eu for trabalhar em 12 volts, eu vou ter que essas 3 placas vai me fornecer ali no final, na saída do controlador MPPT, com maior rastreamento de maior ponto de potência. Ele vai aproveitar tudo que as placas têm e vai me mandar até ali para a bateria até 37,5 amperes. Se for em 24 volts, ele aproveitando tudo que a placa tem, ele vai me mandar 18,75 amperes aqui na saidinha para a bateria, bem bonitinho, beleza? Pronto, a primeira coisa que a gente vê aí, se eu definir minha voltagem do sistema, eu já posso ver que controlador comprar. Se eu for trabalhar com 12 volts, eu vou ter aí correntes que chegam perto de 40 amperes, então eu não posso comprar um controlador por menos de 40 amperes, senão o bicho vai, não vou nem dizer, não vai aguentar. E se for em 24, você tiver a certeza, ó, eu vou trabalhar ali com eficiênciazinha maior, 24 volts, você já vai poder economizar aí um dinheirinho e comprar um de 20 amperes, porque a corrente máxima que eu vou trabalhar de saída para as baterias vai ser aqui, ó, com essas 3 placas, 18,75.
Qual o conselho que Tarcísio sempre dá na hora de comprar um controlador? Já dei em outros vídeos. Se puder, comprar o maior, 40, 60, mas não é o que a gente quer. A gente tem que olhar o que o nosso bolso dá, a situação econômica. Às vezes o cabo não tem, só tem aquele real ali e acabou, e tem que comprar. Então vamos calcular o que dá para comprar certinho. Se eu for trabalhar em 24 volts, nesse cenário com 3 plaquinhas de 150, se eu comprar um de 20, vai dar beleza. Contrair um MPPTzinho de 20, muito mais barato, muito mais mesmo, pela quase metade do preço. E vou trabalhar com altíssima eficiência aqui no meu sisteminha de 3 plaquinhas de 450 watts. E a bateria, Tarcísio? A bateria aí para esse sisteminha de 150 não, de 3 placas de 150, que dá 450 watts. Vamos lá, cenário 1 e cenário 2. Cenário 1 com 12 volts. Se eu for trabalhar com 12 volts, eu vou ter que respeitar ali a carga máxima da bateria de alguns fabricantes, que seria aí até 25%. Nós varia de acordo com o fabricante, mas nós temos aí uma média máxima de até 25% de corrente de entrada máxima para o banco, para não danificar o banco. Então, se eu tenho aí em 12 volts podendo chegar a picos de 37,5 amperes, eu calculei aqui que eu vou precisar de um banco seguro de 150 amperes, ou seja, uma bateria aí de 150 amperes, vou estar dentro do pico máximo de carga, de recarga aí. Eita, o lápis já secou. Eita, gota. O pico máximo aí de recarga, que dá 37,5 amperes, uma bateria de 150, trabalhando aí no sistema de 12 volts. Uma bateria de 150, 12 volts, 3 plaquinhas de 150 watts, dando 450 no total. Controladorzinho aí de 40, no caso 12 volts, sisteminha bem dimensionado. Se fosse no de 24, aí como eu vou ter picos de 18,75 amperes, então bota aí duas bateriazinhas de 75 ou aproximada, insere, vou chegar nos 24 volts, vou chegar na recarga máxima aí de 25%, que dá 18,75, parece que foi feito um casado pro outro, aí. E aí vai estar tudo dentro das normas. Banco de bateria bem dimensionadinho, para 12 para 24. E agora, vamos ver o que é que a gente consegue ligar mais ou menos com isso, com esse sisteminha. Olha eu de novo. Vamos lá, falar um pouquinho aí do consumo, de quanto ligar. A gente sabe aí que nossa produção máxima poderia chegar aí aos 450. A gente sabe que podemos ter perdas aí até 30%, mas não vamos trabalhar com o máximo não. Vamos trabalhar com a média de 15%. Se eu considerar aí que eu perco 15% na minha produção, ainda eu vou ter uma produção aí média de 382 watts. Com o que é que eu consigo ligar com essa produção média? Veja que não é pouquinha coisa não. Se eu pegar aí 10 lâmpadas de LED de 6,5 watts, 65 watts. Se eu pegar duas TV de LCD, 32 polegadas, 80 watts. É só 80 watts, tá? Se fizer as novas TV, às vezes até menos. Às vezes é 65, 67. Eu tô pegando aí a média de 80, 160. Dois receptorzinhos, independentemente da marca. Fonte chaveada, consumo lá embaixo. Hoje a média é essa, 18 watts. E bota aí, nós aí no calorzão, dois ventiladorzinhos de 40, do baratinho. Tô falando os grandão não, tô falando o normal. Dois aí pequenininho, desse que eu tô usando aqui na oficina para refrigerar as costas que tá quente, que só a gota aqui. Tá 80 watts. Olha, somando isso tudo, 323 watts. Estaria aí menor do que a minha produção aí média, produção média. Aí lá vem o sabido. Mas homem, aí é o consumo e a carga de bateria. Aí eu lhe pergunto, você, na hora que acorda, já liga tudo dentro da sua casa? Já fica tudo ligado de uma vez só? Você sai tipo, liga aí as 10 lâmpadas, liga as duas TV, liga os dois receptores, liga os dois ventiladores. A gente sabe que na prática, no dia a dia não é assim. Você vai alternando o consumo. Aqui é se a gente tivesse tudo ligado ao mesmo tempo. O que na prática não vai ocorrer. Pode ocorrer? Pode. Vai suportar tendo essa produção? Vai. Vai carregar a bateria? Fica comprometido se fosse 100% ligado tudo ao mesmo tempo. Mas não é. Então, nos momentos em que tiver algumas coisas desligadas, uma parte da produção da corrente, que também pode sim chegar aos 450, nos momentos aí de pico,
sol intenso aí de 10h30 até 2h30 da tarde, a gente tem muito mais watts, tem muito mais corrente, e aí o consumo baixo, ela vai jogando essa corrente que não está sendo usada para o banco de baterias. Sisteminha simples, respondido aí mais ou menos não, respondi tudo, o controlador certo, o banco de baterias calculado e o consumo, aí sim, mais ou menos que daria para a gente utilizar. E o inversor, tá? Se você não falou do inversor, a aula não era para falar de inversor, não era para falar do kit. Mas se você está trabalhando aí com a produção até 450 watts, você vai botar de 2.000, 3.000, o inversor não. Se a pessoa tá tudo calculadinho ali, porque não tem dinheiro para investir mais, para expandir, então ela vai botar um inversorzinho pequeno aí, que supra aí essa demanda de 600 watts reais, 500 watts reais, para suprir aqui o consumo dentro da produção dela. Beleza? Valeu! Chegou, meu povo! Chegou! Aquele momento mais esperado. Quem está aguardando com os inversores? Chegou! Momento muito esperado. Aquele momento em que os amigos que o vídeo subiu, aqueles que já ativaram o sininho anteriormente, se ativou o sininho quando o vídeo subiu, recebeu a notificação, chegou os 6 primeiros. A regra é de os 6 primeiros que chegar e disser assim, eu quero meu salve, cidade tal, estado tal, e pode mandar um salve aí para o amado, para a amada, para os filhinhos, para algum amigo, para alguma amiga, para alguém que está paquerando, também gosta da energia solar. Pois é, tem as mulheres também da energia solar. Então, vamos olhar aí quem for ligeiro e chegar aí que nem for no meio da mata, chegar dando uma voadora no like, ativar o sininho, e aí já disseram, tá aceso, eu quero meu salve. Quem for os amigos, quem foi? Primeiro aí, oi. Pera aí, rapaz. Nosso amigo Gerson de Santo André, São Paulo, chegou e disse: aceso, eu quero meu salve. Esquece não, já cheguei aqui primeiro, garanti o meu, não sei os outros, mas o meu tá garantido. Vamos ver quem foi o outro. Nosso amigo aí, José Cleiton Vieira, tá lá em São Félix do Xingu, do Pará, pediu salve e ganhou salve. Eita caramba! Quem foi mais? Nosso amigo Daniel de Santa Mara também chegou e disse: eu quero meu salve, Tarcísio. Não esquece meu salve. Já garantiu, tá no meio, tá nos 6 primeiros. Tá nos 6 primeiros, então garantiu. Quem mais? Nosso amigo Celso de Araraquara, São Paulo, está assim, top de garantiu, nosso amigo aí Celso também. Nosso amigo Pedro Leão, de Goiânia, Goiás, chegou também, querendo garantir o seu salve. Nosso amigo Robertinho de Cabo Frio, Rio de Janeiro, só quer só, acho que tá frio não, não, Robertinho? Eita maravilha! E hoje, aqueles que chegaram devagar, nos vídeos anteriores, tá assim, eu quero meu salve, já tinha passado os 6. E aí, não teve jeito, foi bucetada, tá? Mas, ganharam o salve, ficaram pedindo, atrasado, nos 3 vídeos. Nosso amigo aí, José Rigoni, de Ilha Comprida, São Paulo, ganhou seu salve. Não já tá adaptado, mas ganhou. Chegou pedindo, atrasado, 3 vídeos pedindo, ganhou. Nosso amigo Valdeci também aí, Jardim Paulista, Pernambuco. Tá nos retardatários, mas chegou, garantiu o salve. Isso é importante, tá aqui com a gente no salve. Não esquece, deixa o like, ativa o sininho e dá um comentário aí, dá uma boa noite. Escama feito, assistindo aqui. Se já passou os 6 primeiros, mas fala aí com a gente para ajudar o canal. Preciso do seu comentário, preciso do seu like. Beleza? Só com isso aí você já ajuda bastante o canal. Grande abraço!